trazer algo instrutivo para vocês, esclarecendo, ou para alguns revisando, reforçando, sobre os 5 elementos básicos de uma peça jurídica. Com esse roteiro, vocês vão conseguir desenvolver as suas atividades com muita tranquilidade. Primeiro, pensando no endereçamento, com o vocativo, o chamamento da autoridade judicial competente para julgar, analisar o seu pedido. Neste pedido, neste elemento da peça, vocês têm que levar em conta todos os elementos que envolvem a competência e o procedimento, não é? Para indicar quem é o juízo competente para apreciar essa petição, tá? Então, quando forem fazer a peça, peguem pelo enunciado e aí verifiquem, tá, qual é o juízo competente. Por exemplo, uma questão básica é saber se nós vamos endereçar ao juízo ACO ou ao tribunal ad quem. A maior parte dos recursos são endereçados ao juízo de primeiro grau. Então, nós vamos endereçar ao juízo ACO, a peça de interposição do recurso. Também vocês vão perceber na atividade que existem peças que serão endereçadas à vara criminal e à vara do tribunal do júri. Então, existe um juiz que vai ser o competente para apreciar o pedido. E se for antes da segunda fase, antes do trânsito em julgado da pronúncia, não é? Só recapitulando aqui a fase procedimento do júri, se for na primeira fase, é o juiz de direito da vara do júri ou da vara auxiliar do júri. Ainda não é o presidente do tribunal do júri. Por quê? Porque a gente só usa a designação presidente do tribunal do júri na segunda fase, após o trânsito em julgado da pronúncia. Muito bem. Sobre o preâmbulo, o segundo elemento, ali vem a qualificação das partes, ali vai ter a indicação do nome do acusado, do recorrente, vai ter a indicação de que está representado por advogado. Veja, se é uma peça inicial, recomenda-se fazer a juntada de procuração. Agora, se já está no curso do processo, não precisa, só basta dizer representado por seu advogado, tá? Agora, na resposta à acusação, pode sim fazer representado por seu advogado, conforme procuração anexa, DOC 1, tá? Vai ter também, e é fundamental ter nessa qualificação, a indicação da peça, o nome da peça e o artigo de lei que fundamenta essa peça, tá? É fundamental que se tenha essa informação. Por quê? Porque é isso que vai ser objeto de avaliação no exame de ordem. Tem que ter a peça e o artigo de lei que vai fundamentar a peça. Resposta à acusação, nos termos do artigo 396, 396-A do Código de Processo Penal. Vamos fazer uma apelação, nos termos do artigo 593. Vamos fazer um recurso em sentido estrito, nos termos do artigo 581. Ah, e aqui é importante também se atentar ao verbo que vai identificar essa peça, não é? A ação que nós estamos tendo, se é apresentar, se é interpor, para recursos nós usamos interpor, em regra,
a não ser que for embargos, né? Se forem embargos de declaração, infringentes de nulidade, aí o verbo correto é opor embargos, né? Mas os demais recursos usamos interpor. E também para os remédios constitucionais, habeas corpus, nós vamos usar impetrar. Recursos, interpor. Remédios constitucionais, impetrar. E se for fazer uma revisão criminal, pode ser ajuizar, pode ser apresentar revisão criminal, ou até de maneira bem mais genérica, requerer a revisão criminal nos termos do artigo 621 do Código de Processo Penal, pelos fatos e fundamentos abaixo aduzidos. E assim vai continuando a sua peça, não é? Para os fatos, no item dos fatos, é muito simples, muito objetivo. Por favor, não inventem mais nada, não ampliem o escopo do que está no enunciado. Pode copiar e colar e fazer pequenos ajustes. Sim, não é? Pega o enunciado, dá uma ajustada e pronto. Não dedique muito tempo reescrevendo o enunciado, os fatos e jamais crie esses fatos, tá bom? Por quê? Porque nós estamos aqui pensando na OAB. Se vocês forem exercitar, não é, a criatividade, a narrativa, reescrever os fatos de uma outra forma, estão perdendo tempo precioso de prova na OAB. Então, faça de maneira objetiva, tá? Depois dos fatos vem direito, e é aqui que nós vamos trazer os fundamentos. Então, no item 3 dos fatos, não comecem a argumentar, não comece já a sustentar coisas que envolvem mérito, ok? Fiquem adstritos, vinculados aos fatos. Não é para argumentar, não é para começar já a trazer elementos neste momento. Muito bem. E aí, no item do direito, sim. Aí nós podemos separar, se tiver preliminares, vai fazer primeiro a argumentação das preliminares, tem que trazer ali os artigos de lei, tem que fundamentar com base na lei. Professor, posso pegar a jurisprudência, a doutrina? Pode, não é? Aqui nós estamos exercitando e são oportunidades de revisão. Então, sim, pode pegar. Lembrando que na OAB vocês só terão acesso à legislação. Portanto, doutrina e jurisprudência, como argumentos de autoridade, são facultativos, não precisam, não são obrigatórios, tá? Agora, cuidado, né? Vocês estão acompanhando aí as matérias, as notícias de que inteligência artificial alucina, cria jurisprudência, cria artigo de lei. Então, cuidado ao usar. Pode usar? Sim, claro, pode usar, pode pedir para trazer elementos, fundamentos jurídicos para a defesa, tal. Não, não tem problema, essa é a prática, mas tem que revisar, não é copiar e colar o que sair lá no chat GPT, na JusIA. Aliás, né, a inteligência artificial do Jus Brasil, ela tem um acervo mais refinado, porque o banco de dados é todo da área jurídica, então, se for usar inteligência artificial, procure usar a, a inteligência do Jus Brasil, tá? E aí vocês vão ter acesso a esse acervo, mas cuidado, sempre conferindo, sempre validando, porque esta disciplina é uma oportunidade para vocês aprenderem a fazer peça e treinarem para o exame de ordem, ok? Então, esse é o objetivo. Não é simplesmente fazer a peça, postar a atividade pela atividade. Não, é uma oportunidade de
aprendizado. Então, desenvolvam é no momento de fazer o fundamento, de trazer as alegações, é momento de revisar a matéria, é momento de pegar conteúdos que já foram aplicados no semestre anteriores para vocês poderem colocar nas peças. Então, aproveitem isso, façam uma argumentação objetiva, tá? A cada tese, vou fazer duas preliminares, 2, 3 parágrafos são suficientes para discutir o determinado ponto. Ah, é uma nulidade porque houve um vício na citação, houve falta de representação, houve um. Então, 2, 3 parágrafos são suficientes para essa discussão. Depois, tem uma outra preliminar. Vamos lá para preliminar 2, 3 parágrafos também. E no mérito, vou alegar aqui legítima defesa, vou alegar aqui falta de provas, enfim, o que for alegar. Também pegue os artigos de lei, faça uma rápida explicação, fundamentação e uma conclusão, traga as ideias ali principais. Olha, diante desses fatos, diante dessa situação, o caso configura aí nulidade nos termos do artigo tal, tal, do Código de Processo Penal. Pronto. E assim está feita de maneira objetiva, mas completa, por óbvio, né? Porque se o enunciado trouxer elementos ali, todos devem ser contemplados, tá? Pode ser que tenha preliminar, mérito, tá? Tese principal, subsidiária. Então, caso Vossa Excelência não acolha a absolvição, requer que se avalie a causa de diminuição de pena, nos termos do artigo tal, 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 tendo em vista isso, aquilo, vai trazendo uma argumentação. E, por fim, né, feito ali o item do direito, preliminares, mérito, trazendo toda a argumentação, fundamentação, nós vamos para os pedidos com os requerimentos. E aí, né, diante de todo o exposto, requer. E aí vem os requerimentos. Cada peça vai ter o seu requerimento peculiar, não é? Por exemplo, resposta à acusação. Nós vamos fazer ou pedido de rejeição tardia da denúncia ou queixa, ou pedido de absolvição sumária. Se for no júri, podemos pedir desclassificação, podemos pedir impronúncia, tudo vai depender do procedimento da peça. Agora, se for um recurso, cuidado, tem um pedido obrigatório, requerimento obrigatório para todos os recursos, que é o conhecimento e o provimento. Tem que estar em todo recurso. Requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de absolver, desclassificar, anular, enfim. Então, o que é o conhecimento? É o juízo de admissibilidade passando nos pressupostos processuais. O recurso é tempestivo, o recurso ele preenche todos os pressupostos. E o provimento. Provimento é o deferimento do mérito, não é? É a procedência no pedido que está sendo feito. Ele é conhecido, passa pelo juízo de admissibilidade e ele é provido, ele é deferido no mérito. E depois disso, não é? Termos em que pede deferimento e cuidado. Vejam que eu coloquei lá nas orientações para peça, né, nas orientações iniciais, o que está lá na estrutura do exame de ordem. Teremos o que pede deferimento local, data. É para escrever local, data. Professor, quero pôr São Paulo. Não precisa, mas tudo bem. Colocar a comarca de São Paulo pode ser. Mas eu quero criar aqui uma comarca
vou colocar a estrela do Monte Azul. Não, não é para inventar nome. Vou colocar comarca de Itapopoca da Serra. Não. Ah, vou colocar. Não. Por quê? Porque isso pode ser entendido como um elemento de identificação da peça. Pode ser entendido como um código, algo que vai prejudicar a sua avaliação na OAB. Então, o ideal é colocar local, data. Escreve local, barra, data. Depois, assinatura, advogado, advogada e OAB. Ponto. É isso. Não é para inventar. Ah, professor, mas aqui na prática jurídica o senhor vai reprovar se eu colocar meu nome, se eu colocar minha assinatura? Por óbvio que não, né? Porque aqui o nosso sistema ele já permite a identificação das peças, né? Mas a gente quer trazer esse alerta pensando na OAB. Então já vamos criar o hábito de fazer de maneira a não identificar a peça. Ah, professor, e quando eu for colocar o número do processo, lá depois do endereçamento, eu posso criar um número? Posso, põe XXX. XXX, pronto, ó, altos número XXX. Pronto, é isso, né? Não vai ficar inventando nada. Por quê? Porque isso vai gerar um prejuízo para vocês na OAB, certo? Bom, um último comentário aqui dessa apresentação dos elementos da peça, né? Bem introdutória, básica, para vocês terem uma noção. Se for uma peça ao juízo de primeiro grau, por exemplo, uma resposta à acusação, um pedido de liberdade provisória, relaxamento da prisão em flagrante, vocês vão seguir esses elementos, né, de uma forma bem tranquila, endereçamento, preâmbulo, fatos, direito, pedido, parte autenticativa, assinatura, né, local, data, assinatura, advogado e OAB. É isso, de maneira bem direta. Agora, detalhe, se for um recurso, aí é que vem uma diferença. Por quê? Porque existe a peça de interposição e a peça de razões recursais. E nós temos que fazer tudo junto, por óbvio, mas é uma primeira lauda de interposição, né? Vem lá o endereçamento, vem o preâmbulo, com a interposição do recurso de apelação, artigo 593, inciso 1, 2 ou 3. Cuidado, porque dependendo do caso, não é, vocês vão fundamentar no inciso 1, de sentença condenatória absolutória, inciso 2, de decisões terminativas com força de terminativas não previstas no rol do artigo 581, e no inciso 3 das decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, as apelações no Tribunal do Júri, a linha A, B, C e D, ali as quatro hipóteses, né? Se houver nulidade posterior à pronúncia, se houver erro do juiz no tocante à dosimetria da pena, ou a interpretação, a aplicação dos quesitos, ou, por fim, lá na linha D, nós temos, né, quando a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos. E aí nós temos que identificar qual é o meu enunciado e qual é o inciso, a linha que eu vou interpor o recurso. Da mesma forma, se for lá o rese, né, tem que indicar no preâmbulo, interpor rese, nos termos do artigo 581, inciso, e aí tem que identificar qual dos incisos é que está sendo interposto o recurso, né? Requerendo a juntada das inclusas razões ou das razões anexas e a remessa à instância superior, né? Das razões recursais, das razões de apelação, e aí, ponto. Né? Termos em que pede deferimento, e aí na outra lauda, né, vai ter razões recursais, e aí vem as razões recursais, não é? Egrégio, tribunal, colenda,
Câmara, ínclitos, desembargadores, e aí vai seguir. Então, cuidado, não é? Que em recursos nós temos a peça de interposição e a peça de razões, e temos que apresentá-las juntas, tá? Dentro do mesmo arquivo de PDF que vai ser enviado no sistema. Muito bem, feita essa apresentação, eu quero ver aqui o que chegou no chat, tirar dúvidas e também coloquem aí se tiverem alguma outra. Pode levantar a mão também, se quiser falar, participar, enfim. Aqui, Aline Hidalgo. As orientações do material didático diz para não denominar juízo, se o exercício não apontar. Por exemplo, né, se não falar a comarca, não é para inventar a comarca, não é? Excelentíssimo senhor doutor juiz da XX Vara Criminal da comarca de XX do estado XX, não é para inventar. Tem enunciados, tem atividades que vão trazer, porque um dos elementos de avaliação pode ser exatamente a competência. Então, pode ser que se tenha a necessidade de identificar, mas se o enunciado não trouxer, muito bem, não precisa colocar, tá?